na tua presença, Senhor. Muito obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Toma o inteiro controle desta reunião, ó Pai. O mais importante é o Senhor fazer presente aqui conosco. É o que nós te pedimos. Abençoa os hinos que serão entoados a Ti, ó Pai. As participações que nós teremos, tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Te pedimos no nome do Senhor Jesus e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos louvar a Deus. Vamos cantar o hino de número 331. 331. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar. Aleluia. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, lá no céu, os habitos desta terra, meu Jesus incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor há de cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Aleluia, graças a Deus. Quando fizer chamada, nós estaremos ali, né? Vamos ver se nós conseguimos cantar o de número 317. É bastante conhecido, né? A minha voz não está muito boa, mas a igreja canta. Um hino bastante animado. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado em seu poder. A batalha ganha está,
a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olham os campeões para os céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Vamos ler Salmo 119 e depois nós vamos continuar aqui. Se o irmão Danilo tiver mais algum hino aí para nós cantarmos, nós vamos cantar. Mas vamos ler Salmo 119. Uma leitura muito conhecida dos jovens, né? E hoje de manhã o irmão Brana fez menção desta leitura, né? Que ele guardava a palavra, escondia a tua palavra no meu coração. Vamos, Salmo 119, verso 9 ao 11. O salmista Davi disse: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Eu queria ouvir toda a igreja, só o irmão Danilo que eu ouvi, parece. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Amém. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém, amém. Que Deus abençoe a leitura da palavra e que realmente ela possa trazer benefícios para os nossos corações, né? Amém. Vamos prosseguir. Tem mais algum hino aí, irmão Danilo? Tem sim. E vamos
Peço para a igreja se colocar de pé. A gente vai cantar aqui com força, ânimo. Somos jovens, nem todos jovens, mas um dia vamos ficar todo mundo novinho de novo, não vamos? Amém. E nem todos jovens que o senhor falou aí, eu tenho essa mania, né? Isso foi um ensinamento de berço, chamar os outros de Senhor. Aí estou chamando o irmão Danilo de Senhor. A gente vê isso como um ato de respeito. Mas isso, irmão Danilo, isso é um tom de respeito, não de idade. Verdade. Mas falando do que o irmão disse aí, que nem todos são jovens, mas tem uma coisa que não diferencia nós de vocês: o nosso espírito. Podemos ter 70, 80 anos, mas o nosso espírito é jovem. O espírito não envelhece. Às vezes eu quero fazer alguma coisa que eu não dou conta por causa da idade, né? Correr demais. Já fui correr muito quando era menino. Hoje eu vou correr, eu não consigo. Mas a mente está dizendo, não, vai, você consegue. A mente não envelhece, né? Não, mas então os jovens não estão ficando muito longe do Senhor também, não. Eu peço para as irmãs que chegaram, as moças, sentarem aqui no centro, aqui, que a gente vai... Isso, nós vamos... Aqui nessa fileira aqui do meio. A fileira do meio aqui, nós vamos... Pegar os jovens completar aqui. Ela, né? Exatamente. O Danilo tem algo novo aí, né? Para nós. Novo dentro da Bíblia. Coisa boa para nós crescermos espiritualmente, né? Eu canto sempre alegre. Mas assim, a gente vai cantar batendo palma com ânimo e força. Vocês também podem ficar de pé. Bora? Esses aí são os mais jovens ainda, os que têm mais força e energia. Amém. Eu canto sempre alegre, vou dizer porque meu fardo ele levou. Se alguém me perguntar, como eu lhe direi, meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar de esquecimento, pra sempre os que deixar, meu fardo ele levou. Ao ouvir Satã tentar-me, eu lhe direi assim, meu fardo ele levou. Minha alma perturbaste, porém tu foi em vão, meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar, meu fardo ele levou. Pra Cristo eu vivo agora e bem feliz estou, meu fardo ele levou. Divina melodia, minha alma entoará, meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis lançar, meu fardo ele levou. Estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus na frente, Ele é o guia onipotente.
Atrás o mundo, Jesus na frente. Atrás não volto, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto, não volto não. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Mais força. Direi do Senhor, direi do Senhor, direi do Senhor, Ele é meu Deus. Direi do Senhor, direi do Senhor, direi do Senhor, Ele é meu Deus. Amém. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerquem os muros para mim, Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão. Amém. 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 Uma salva de palmas. Amém. Para Jesus. Aleluia. Isso é bom. Isso é muito bom. Aleluia. Amém. Que coisa maravilhosa, né? Desperta. Desperta tu que dormes. Cristo te como fala? Resplandecerá, né? É isso? Acredito que sim. Cristo te esclarecerá. Amém? Se tiver errado, o pastor Benedito nos ajuda ali, né?
Às vezes a gente fala errado aqui. Tem gente bom de português aí, né, irmã Andressa? Como que é aquela frase? Levanta-te de entre os mortos, que Cristo te esclarecerá ou resplandecerá. Isso, né? Cristo te resplandecerá. Que coisa boa, né? Você ser resplandecido por Cristo. Amém. Muito bom, maravilhoso. Nós queríamos que chegasse mais moças e rapazes, né? Os rapazes e as moças hoje estão de folga. O povo... Alguns, né? E eu venho pegando no pé deles, irmão. Tem vários aqui, tem várias Vamos, moças gente. aqui. É porque hoje é dia dos pais. Aí, como é dia dos pais, os rapazes e as moças não precisam de preocupar, né? Pois é. Agora eu e o pastor Benedito, o irmão Paulo, o irmão Ademilson, né? Nós que tínhamos que estar despreocupados, né? É o nosso dia hoje. Hoje eu cheguei em casa e tive uma surpresa muito boa. Cheguei em casa, tinha um peixe assado, rapaz. Falei, meu Deus do céu. É o papai, né? Presentão, né? É um presente do Dia dos Pais. Que Deus abençoe a minha família, continue abençoando. E estou muito feliz, porque a Ana Clara e a minha esposa estão presentes, né? Elas que há vários dias aí estão assim que é ditado antigo, meia perrengada, né? Elas estavam meia perrengada e hoje já conseguiram vir no companheirismo. Deus continue vos abençoando. E eu creio que é a resposta das nossas orações, né? Nós intercedemos de manhã, pedido de oração, e alguns dias atrás também eu pedi oração por elas. Que Deus continue vos abençoando. Irmão Danilo, eu sei que você tem algum trabalho aí com os jovens. Pode ser agora ou vai esperar mais alguém chegar? O que mais nós podemos fazer aí? Bom, vamos primeiramente ouvir um hino especial, se alguma das irmãs tiver. Um hino especial, o irmão Gabriel também canta. Irmã Andressa. Aquele ditado antigo, quem canta seus males espanta. É verdade. E nós não é os males não, né? Temos que exercer tudo, o dom. Né? Faz lembrar de Davi quando ele tocava e cantava, o espírito se ia, né? O espírito mal se ia. E o cantar nos traz coragem. Isso, tem que espantar só os males, né? O que é bom fica. Então nós vamos ouvir a irmã Andressa louvar a Deus com o seu hino.
final, paz que o mundo, alegria, esperança, Jesus me salvou. Vou cantar deste amor que eu dou o meu ser, é a razão deste meu viver. Que posso em troca oferecer? Como irei tudo agradecer? Se a vida que vivo, Deus vive em mim, é por isso que canto assim. Que posso em troca oferecer? Como irei tudo agradecer? Se a vida que vivo, Deus vive em mim, é por isso que canto assim. Amém, amém. Deus continue te abençoando, irmã Andressa, com este dom maravilhoso que Deus te deu, né? E eu estava vendo com o irmão Danilo e me lembrei do irmão André. Há vários dias que eu não o vejo, né? Se ele estiver assistindo através da internet, está sendo intimado, né, para estar aqui conosco na próxima vez. Irmão André, Tá fazendo falta. tem nos ajudado aqui, está fazendo falta, né? E também um puxãozinho de orelha aí para a irmã Isabela, a irmã Gabriela. Eu tenho quase que certeza que elas estão nos ouvindo, né? E vendo. Então, o lugar de vocês é aqui conosco. Está fazendo falta, né? É a irmã Priscila que está ali. Está escondidinha, a irmã Priscila. Ela é grandona, né? Ela fica escondidinha lá atrás, mas mesmo assim não tem jeito, Não aparece. dá certo, não dá certo. Então, é muitos jovens que nós sentimos falta, né? E é tão bom quando nós vemos os jovens aqui, as moças. Aqui está a irmã Alana, a irmã Andressa, a irmã filha do irmão Cícero, Carliane. Desculpa, irmã, isso é a idade, viu? A gente vai ficando velho, vai esquecendo o nome das pessoas. A minha filha eu não posso esquecer, né? O nome dela que é Ana Clara, a irmã Rebeca. Deus abençoe vocês, né? Continue vos abençoando. Gabriel está escondido ali também, né? E os jovens menores que estão aqui na frente, né? Irmão Esdras, Esdras, ó. Josué. Irmão Josué. Deus abençoe vocês. O irmão Danilo vai conduzir aqui. Eu já estou um pouco meio cansado, vou arrumar uma cadeira para mim ali, viu? Amém, vamos lá. Bom, vamos agora falar, na verdade, quantos de vocês estudaram Êxodo do 1 ao 10? Ou a mais também, não tem problema. Êxodo 1, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Gabriel. Tudo bem, então. Vou pedir aqui para a irmã Rebeca, Ana Clara,
Raabe e a Lana para trazerem suas cadeiras e ficar nesse canto de cá. O irmão vai arrumar aqui para vocês. E vamos chamar a Andressa, Carliane, Gabriel, quem mais? E William. Vão representar o grupo A. Certo. Sim, ficar do outro lado aqui. E para animar um pouquinho vocês também, na hora que o irmão terminar aqui, ele vai trazer aqui uma coisinha aqui para vocês olharem assim, nossa, a gente tem que ganhar. Lembrando que não é competição, e sim uma dinâmica com vocês. Preparei algumas perguntas sobre Êxodo, como eu cheguei a falar com vocês, eram perguntas específicas realmente, então é bom vocês terem estudado. E eu vou pedir para a irmã Priscila, vir se juntar com as meninas do lado esquerdo aqui, nosso, e o irmão Alex vai fazer parte desse lado aqui, mesmo que ele estiver ali nas câmeras. Amém? Bem organizado. Do lado daqui, irmã. Venha, moça, é tu que está faltando, tu é a peça-chave, tu não está entendendo. Vamos lá. Vai fazer toda a diferença aqui pra gente. Não, acho que já tá bom já, irmão, aí. Já tá bom já. Então, a gente vai, que nem daquela última vez, vocês lembram que a gente fez sobre o livro de Gênesis? Você pode sentar aqui também, irmão. Precisa se acanhar, não. Que nem a gente fez as perguntas de Gênesis, primeira pergunta para um lado, depois para o outro. Se um lado não souber responder, a gente passa para o outro, certo? O irmão aqui vai ser o juiz. Bom. Então, bem organizado? Vai vir mesmo, não, mulher? Irmã. Vamos. Jesus te chama. Eita. Pois é. Então, também tem o pequeno ali. Então, como é que é o nome? Marcos Antônio. Você não vai, não? Tudo bem, então. Então, vamos começar aqui, porque o tempo é pouco. Se você souber uma coisa aí, você pode ajudar o pessoal do grupo. Ixi, essa aqui já é meio difícil. Moisés pediu a Faraó quanto tempo para o povo de Israel ir ao deserto adorar a Deus. Não por quanto... Não, presta atenção na pergunta. Olha, Moisés pediu quanto tempo e não por quanto tempo. Quanto tempo para o povo de Israel ir ao deserto adorar a Deus? Ele pediu 1 semana, pediu 1 mês, 3 meses. Quanto tempo ele pediu? Vamos começar com o grupo de cá, então, que já tem a resposta. 3 dias. Certa resposta. A gente pode confirmar isso em Êxodo, o grupo A, o lado de cá. Êxodo capítulo 3, versículo 18, que diz assim: E ouvirão a tua voz, e irás, tu e os anciãos a Israel, ao rei do Egito, e dizer-lhe-ei: Eis que o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou agora, pois deixamos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Isso Moisés falando com o rei do Egito. Então, um ponto para o primeiro grupo. Agora a pergunta é direcionada para vocês. Então já temos um placar de 1-0 aqui. Certo. Qual foi a segunda praga do Egito? Certo? É bom, aqui, ó, como vocês são grupo, é bom vocês discutir entre si. Qual é a sua resposta, pergunta para a sua amiga. É essa mesmo? Não, será que é? Aí você decide, porque é um grupo, certo? É verdade. Decidido? Então vamos lá. Só entrega aqui os microfones para elas, por favor.
que as águas do rio Nilo se enchesse de rãs. Se enchesse de? Certo, certa resposta. A gente confirma isso em Êxodo capítulo 8, versículo 6. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Segunda praga. Muito bem, muito bem. Vamos para a próxima pergunta, direcionada para o grupo A. Essa aqui, se me perguntasse, eu realmente não saberia responder, mas vamos lá. Quantos e quais são os nomes citados do sogro de Moisés? Quantos nomes e quais são, porque o sogro de Moisés são citados alguns nomes diferentes dele no livro de Êxodo. Tem um que é bastante conhecido, mas é chamado por dois. Quantos e quais são os nomes citados no livro de Êxodo do sogro de Moisés? O nome do sogro de Moisés citado no livro de Êxodo. Não, não é só um nome, são dois nomes. Sim. Não é nome próprio? Como seria então? Nome e sobrenome. Então vamos ver. O nome e o sobrenome do sogro de Moisés. Quem? Vocês. O conhecido, que seria Jetro, mas não é só Jetro que é citado. Vamos anular a pergunta e vamos pular aqui. Vamos mostrar aqui o segundo nome para vocês. E apareceram Moisés, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, primeiro nome, e no segundo, em Êxodo capítulo 2, versículo 18, que diz assim: E vindo elas a Reuel, seu pai, Reuel, chamado, dois nomes então que a gente encontra do sogro de Moisés. Então são detalhezinhos que se a gente realmente não prestar atenção, não dá para responder. Então vamos anular essa terceira pergunta. Novamente direcionado para o grupo A. Qual foi a quinta praga do Egito? Lembrando que vocês são um grupo. E vocês também têm o irmão Alex a favor de vocês. Tic-tac. O relógio está batendo, né? Bom, é uma pergunta ou a resposta? Certo. O grupo inteiro está a favor com essa pergunta, com essa resposta. Tá mesmo, Gabriel? Então vamos ver. O irmão respondeu úlcera. Então aqui em Êxodo capítulo 9, versículo 3 e 4. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, no campo, sobre os cavalos, que está no campo, sobre os cavalos e os jumentos, sobre os camelos e sobre os bois e ovelhas, com pestilência gravíssima. Então, a quinta praga do Egito foi as pestes sobre os animais. Certo? Então, a gente vai... não marcou ponto. A gente não vai poder dar o... Eu respondi aqui, foi até sem querer, era para ter passado a resposta para o segundo grupo. Mas tudo bem, a gente vai se consertando. Uma Railke, cadê ela? Ali a Railke, coisa boa. Railke, se ajunte aqui as irmãs aqui do lado esquerdo. Essa aqui é fácil, mas não é tão fácil. Quantos e quais foram os sinais que Deus deu a Moisés para que o povo acreditasse nele? Lembrando que vocês são um grupo e tem que decidir entre si, todos. Quantos e quais? Número e quais eram eles?
duas. Duas. Infelizmente, errada a resposta. Certo. É bom. Não, agora a gente vai passar a pergunta para o grupo A. Quantos e quais foram os sinais que Deus deu a Moisés para que o povo acreditasse nele? Elas tinham que falar quais eram, né? Quantos? Não, Quantidade não é, e quais? mas não é dois. Não foram dois. Não eram dois. Então, certo. Vocês? Você já tem uma dica, não eram dois. Então, já... Quando Moisés se encontrou com Deus na sarça ardente, ele disse: Senhor, como é que o povo vai acreditar em mim? Aí ele: não, vou te dar sinais. Certo, ele deu o primeiro sinal, o segundo. Quantos mais ele deu? E quais eram eles? Não são dois. 1, 2 e mais. Eu não vou dizer quanto que era. 1, 2 e mais. É coisinha que passa assim, se não, tem que ler e ver. Eu ainda disse, gente, vocês lêem de novo. Vão prestando atenção nos detalhes. Certo, a gente vai levar o microfone ali? Não precisa ser em sequência não. Quantos e quais? Não precisa ter sequência. O primeiro era para que ele dissesse para o povo: eu sou. E o segundo era para que ele colocasse a mão no peito e tirasse, e a mão dele se tornaria leprosa e colocaria e se tornaria sã novamente. E a terceira para que ele estendesse a vara e ela se tornaria em cobra. Bom, infelizmente a resposta também não está certa. Algum irmão na igreja tem a noção dessa resposta? Bom, então vamos consultar aqui na Santa Palavra. Em Êxodo capítulo 4, versículo 6 ao 9. Não, do versículo 4 em diante. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em uma cobra. Primeiro sinal. Certo. Tornou-se uma cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em uma vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no teu peito, e tirando-a, eis que a sua mão estará leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no teu peito, e tornou a meter a mão no peito. Depois tirou do peito, e eis que se tornou como sua outra carne. Segundo sinal. Mas continua. E acontecerá que, se eles não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão na voz do derradeiro sinal. E se acontecer, se ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás a água do rio e derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Terceiro sinal. Certo? Então eram 3. Toda vida a gente ouve esses dois primeiros, né? Então por isso que eu disse, observem. Então mais um ponto anulado em um dos dois grupos. Para quem foi para vocês, né, a primeira pergunta, certo? Vamos para o lado de cá. Essas coisas é bom que a gente vai aprendendo coisas que a gente não sabe. A gente às vezes não presta atenção em certos detalhezinhos. Onde Moisés escondeu o homem que ele matou? Onde Moisés escondeu o homem que ele matou?
areia. Ele matou e escondeu na areia. Certa resposta. A gente pode confirmar em Êxodo capítulo 2, versículo 12. E olhou em uma e outra banda, e vendo que ninguém havia ali, feriu o egípcio e o escondeu na areia. Muito bem, então mais um ponto para o lado A. Nossa, tá enxuto esse quadro aqui, ó. Vamos, vamos lá. Então, grupo A, 2-1 ao grupo B. Então, próxima pergunta. Por que Deus disse para Moisés voltar para o Egito? Por que Deus disse para Moisés voltar para o Egito? E quem ele levou consigo? Ele queria que Moisés voltasse ao Egito por causa que Deus estava vendo o sofrimento do seu povo e ele enviou Arão, o irmão de Moisés, para acompanhar ele. Bom, por isso que é bom consultar com o grupo. Resposta errada. Vamos repetir aqui a pergunta. Por que Deus disse a Moisés voltar para o Egito? E quem ele levou consigo? Direcionado agora para o grupo A. Deus disse, você pode voltar para o Egito. E por que ele disse que ele podia voltar? E quem ele levou junto com ele? Para vocês agora. Vai na fé, homem. Ele falou para Moisés voltar para o Egito para libertar o povo dele e ele levou a família dele. Sua resposta está parcialmente certa. Parcialmente certa. Bom, eu vou devolver a pergunta para vocês de novo. Está metade respondida, está quase respondida. Então, vamos ver. Repetir a pergunta. Por que Deus disse para Moisés voltar para o Egito e quem ele levou com ele? Uma outra dica é uma coisa bem parecida que Deus falou para José e Maria, que eles podiam voltar também. Bem parecida. Não é possível, não. Já falou agora falou. Praticamente falou. Não é possível. O homem da foice, né? Vamos, gente. 10 segundos aí, contando. Jesus está chamando. Já entrou em acordo aí já? Como? Pode falar, Ana. Ajuda teu grupo aí, mãe. Não, a resposta que eu sei é que é uma, mas também é outra, mas é correta as duas. Então não é resposta. Tem, mas aí as duas, pra mim tá certa, mas tem uma tá errada, deve. Tá, tudo bem. Pra mim, ele também foi com a esposa dele. E o filho. Tem mais coisa? Arão essa também. é a parte que tava correta, Arão mas falta também. uma parte. E Arão também. Bom, vocês... Segura a tua resposta aí. Certo. Bora, vamos passar para eles de novo. Só para frisar aqui. Moisés fugiu do Egito quando ele matou o egípcio. Ele construiu uma família, certo. Deus falou para ele, você pode voltar agora para o Egito. Qual foi o motivo que Deus falou para ele que ele podia voltar e quem levou com ele? Vamos ver agora se vocês acertam. Não é? Tá praticamente respondido já.
Ele levou com ele a família e também ele podia voltar porque aqueles que procuravam matar ele já tinham morrido, né? Até que enfim, certa resposta. E a gente confirma isso em Êxodo capítulo 4, versículo 19 ao 20, que diz assim: Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai embora para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos e levou sobre um jumento. Certo? Os detalhes, se a gente prestar atenção, gente, olha só. Pois é. Então vamos lá. Próxima pergunta, essa foi direcionada para eles, voltou para eles, foi para vocês, voltou para eles, né? Então, agora para eles. A pergunta foi feita para eles, aí eu passei para vocês não souberam responder. Voltou para eles, Não, agora, porque uma pergunta é feita para uma pessoa, entendeu? Aí uma pergunta para um grupo, outra para o outro. Qual foi a 7ª praga do Egito? Qual foi a 7ª praga do Egito? Eu pensando que o povo ia estar afiado, eu ia responder que não é essa. Ia dar tumulto. Tá dando briga. Tá. Aqui um fala assim, vai, responde, outro fala, é você. A praga da Saraiva. Certa resposta. Exatamente, a praga da Saraiva. E quem aqui de vocês sabe o que é Saraiva? Chuva de fogo e enxofre. Certo. Mas essa é só uma curiosidade, não vai valer. Eu pensei que eles iam responder assim, é o dono da frutaria que tem na Bom Jardim ali. Eita! Vamos lá para a próxima pergunta. Agora para o grupo B. Essa aqui é realmente difícil. Quantos anos Moisés e Arão tinham quando foram pedir a liberdade do povo? Moisés e Arão. Quantos anos Moisés e Arão tinham quando foram pedir a liberdade do povo? Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83. Certo, ela respondeu bem. Rapaz, essa aí tá aliada. Resposta correta. A gente pode confirmar em Êxodo capítulo 7, versículo 7. Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Certo, pergunta agora para o grupo A. Qual foi a 6ª praga do Egito? Como não é consequência, é mais difícil de responder. Foi a praga da úlcera. Da úlcera? Certo. Exatamente. A gente confirma. Exata resposta. A gente confirma em Êxodo capítulo 9, versículo 8 ao 10. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Toma os punhos cheios de cinza de forno e Moisés espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre a terra do Egito, e se tornará em sarna, e arrebente em úlceras nos homens, e no gado, e em toda a terra do Egito. Certa resposta. Então, vamos para a próxima pergunta. Por quanto tempo Joquebede escondeu seu filho?
Durante 3 meses. Exata resposta. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que era formoso, o escondeu por 3 meses. Êxodo capítulo 2, versículo 2. Exata resposta. Eles estão acompanhando, né? Vamos lá. Estão correndo. Mas agora está entrando no empate, né? Agora estava livre, agora está correndo. Qual foi a terceira praga do Egito? Irmão Alex está Eles afiado, estão parecendo que viu? tá ficando com as respostas mais fáceis, né? Mas não é proposital, gente. Qual foi a terceira praga do Egito? A terceira praga, eu acho que foi do piolho. Aí, ó, tá vendo? Eu sabia que ele ia servir. Foi do piolho. A praga do piolho, certo. A gente confirma isso em Êxodo capítulo 8, versículo 16. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E essa foi a terceira praga. Então, próxima pergunta. Qual foi a oitava praga? Essa aqui já é um pouco mais complicada. Qual foi a oitava praga e por que ela foi enviada? Tem um motivo. Enquanto elas vão procurar, eu peço para o senhor ir lá na salinha ali, buscar o prêmio do povo. Está lá em cima lá da mesinha. Lembre que é 2 perguntas. Qual era e por que ela foi enviada? Vocês já vão pensando. Vamos lá, Rabi. Vixe, ó. Aqui, ó, gente, ó. Se eu fosse vocês, caçava jeitos de acertar. Vamos, senão eu vou passar a pergunta pro povo. Tudo menos passar, né? O gafanhoto foi para destruir as plantações do povo de indígena, não indígena, é egípcio. Certo. É quase a resposta, mas não é bem a resposta que eu queria. Não é assim. É a resposta, mas teve um exato motivo por que ela foi, por que eles foram. Vamos passar aqui para eles aqui. Ficou fácil, é muito fácil agora. Um detalhe, era uma palavra que tu tivesse adicionado, uma só, tu conseguia. É para que os filhos de Israel lembrassem o que o Senhor fez no Egito. Praga de gafanhotos, né? Também não está certa a resposta. Vou dar uma dica aqui, ó. Uma praga anterior, ela fez Deus enviou a praga anterior, aí depois ele enviou essa. Entendeu? Não dá para falar, porque se falar, responde. Ele enviou ela em sequência para... Irmão, me ajuda, por favor. Como é que eu respondo sem dar resposta? É porque é específico, então se a gente for... Certo.
Nós podemos anular. Bom, vocês vão procurando a resposta também. Se vocês achar primeiro que ele, vai ser de vocês. É isso. A Bíblia, quem tem a Bíblia aí, né? O Marcos Antônio, ele estava ajudando ali com a Bíblia, ele estava certinho. Olha. Certo. Eu estava vendo. Vamos aqui Quem é pastor, os irmãos, pode ajudar aqui o grupo B. Quem que aceita ajuda? Antônio. Pastor Benedito. Repete a pergunta. Certo. Tu tem a resposta? Repete a pergunta. A repergunta é: qual foi a 8ª praga, que já foi respondida, né, que foi o gafanhoto, só que o motivo que ela foi enviada? Tem não. É pergunta realmente específica, que eu disse para vocês. É, para quem leu. O Josué, vamos ver com o Josué aqui. Esses pequenos têm uma memória boa. Deus falou para Moisés estender a sua mão para que os gafanhotos comessem a erva do campo dos egípcios. Tu respondeu qual é a mesma coisa que eles responderam. É uma palavrinha só que está faltando. Eu vou responder para vocês aqui. Deus enviou para acabar com o resto que tinha sobrado da antiga, da saraiva. A gente confirma isso em Êxodo capítulo 10, versículo 12 aqui. Diz assim, ó: então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra e tudo que deixou a saraiva. Então era esse detalhe que ficou faltando. Mas dá meu ponto. Responde só uma perguntinha, dá meu ponto. Vamos fazer assim, vamos dar um ponto para cada um, vai ficar tudo bem. Então essa pergunta foi direcionada para vocês, certo? Vamos para o grupo B aqui agora. Pode ser o A também. Após essa pergunta aí, nós já vamos em cima do nosso horário, tá? Verdade, a gente já vai encerrar com essa daqui. Qual de suas filhas Jetro deu a Moisés para se casar? Zípora. Certa resposta. Então, como o nosso horário aqui já chegou, então fechando aqui um placar de 6, 7, 8. 8, certo? 8-4. Nossa. Mas foi obra do destino. Fechando com 8-4 aqui, o grupo A é o vencedor. Uma salva de palmas para o grupo A. Certo. E para não deixar vocês constrangidos, a gente vai fazer assim. Vocês vão ganhar 2 bombons cada e vocês vão ganhar 1. Justo? Justo? Bom, o dobro, foi o dobro de resposta deles, então é o justo, certo? Então vamos lá. Vocês podem vir aqui buscar o de vocês, a gente já vai estar encerrando aqui. E seria bom, irmão Danilo, se a gente conseguisse, no próximo domingo, dar continuidade e as mesmas pessoas sentassem do mesmo lado. Certo. Né? Vocês marcam qual era o grupo de vocês
Semana que vem. Olha, gente, vocês criam um grupinho assim, ó, vamos estudar mesmo, porque o Danilo é específico, aquele irmão ali, ele é enjoado. Que aí no próximo domingo, se chegar mais jovens, já vamos dividindo, né? Para grupo A e grupo B, dar continuidade. Até no final, quem sabe nós podemos ter uma surpresa muito boa para eles, né? Então agora vocês, do grupo A, podem vir aqui buscar o de vocês. E já vai estar dando encerramento no nosso companheirismo. Não quero bombom. Não quer não? O bombom não? Ah, tá. Você está fazendo as perguntas. O livro de Êxodo é muito grande. Eu acho que ele que às vezes pode ler o livro todo, né? E as perguntas que você fez atingiu um capítulo, 2, 3, 4. Foi assim, uma pergunta para você agora. Sim, eu falei com eles assim, irmãos, a gente vai fazer, como o Êxodo é muito grande, né? Eu falei, a gente vai ler do 1 ao 10, e as perguntas vão ser feitas entre esses 10 capítulos, para não ter muito alongamento, né? Mas foi muito bom. Ainda é muito, né? Ainda é muito, mas foi bom, né? Porque ficaram sabendo muita coisa aí. Verdade. Amém. Então, irmão Jazir, vamos fazer aqui o encerramento? Amém. E para o próximo domingo, irmão Danilo, vai ser do 10 até o qual? Vai ter sim. Como ainda ficou umas perguntas a gente vai fazer até o 15, do 10 até o 15 agora. Aí, como tem umas perguntas desses aqui ainda, vocês lê de novo do 1 ao 15, para vocês conseguirem responder as outras perguntas. Certo? Combinado? Foi bom hoje? Amém? Amém. Amém. E se até todo mundo pegar esse gostinho, né? Gostinho de bombom. Aí, ó. E aí ninguém quer parar mais, né? As perguntas vêm, né? E é muita pergunta. Eu estava pensando lá e eu falei assim, foi 400 anos, né? Aí perguntaria, dá uma pergunta boa aqui. Quantas geração? Era 400 anos, agora transformar em geração. Então tem inúmeras perguntas. Nós vamos agradecer a Deus, né? Por esses minutos que nós tivemos aqui. E pedir a Ele que Ele nos traga novamente no próximo domingo. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por esses momentos tão bons, Senhor, onde nós tiramos aproveito do que nós lemos, do que aprendemos, e aqui não é para diminuir ninguém, nenhuma dissensão, mas é crescimento espiritual, ó Pai. É esta união, é este companheirismo, às vezes de sorriso no nosso rosto, em ver uma pessoa responder certo ou errado. Isso traz alegria, traz estímulo para nós. Ajuda esta juventude, ó Pai, para que eles possam se ocupar o tempo dele nas coisas santas. E aqui estamos nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Pedimos a bênção do Senhor, que o Senhor continue nos abençoando e que nós possamos ter uma noite especial, ó Pai. Que a palavra do Senhor possa descer aos nossos corações nesta noite. Pedimos no Teu santo nome e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus vos abençoe. E eu creio que tem lanche ali para vocês lancharem, né? Quem desejar lanchar, temos lanche ali.